Olá a todos, muito boa noite. Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal Eureka. É um prazer mais uma vez receber vocês aqui para a continuação dos nossos eventos da jornada acadêmica, né? Então, hoje a gente vai ter mais uma fala de professores das disciplinas pedagógicas da UERJ. E espero que vocês gostem bastante também do evento de hoje. Já começando, já vou agradecer a participação de todos, que tem sido maravilhosa em todos os dias de evento, muitos presentes, muitas pessoas comentando, fazendo perguntas, então que hoje seja aí mais um dia de contribuições e de conversa aqui para a gente. Vou me apresentar de novo, né? A gente se apresenta aqui todo dia. Meu nome é Milena, eu sou da diretoria acadêmica do CEDERJ, lá da Fundação CCERJ, e sou aqui da equipe do canal Eureka, que tem trazido aí para vocês, nesses tempos de pandemia, esses eventos e essas lives, essas oportunidades que a gente tem de conversar aqui no canal. Queria aproveitar esse espaço antes de chamar os professores da mesa de hoje para explicar um pouquinho sobre os certificados, né? A gente tem tido vários eventos aqui no canal e muitos de vocês perguntando sobre os certificados. Os certificados da jornada acadêmica, eles ainda estão sendo confeccionados. Então, a gente recebe, vocês preenchem aí durante o evento aquele link, né, o formulário de registro de presença. A gente junta isso tudo, organiza essas listas, divide por polos, encaminha essas listas para os polos e aí os articuladores acadêmicos elaboram os certificados e mandam para vocês. Então, vocês fiquem aí um pouquinho mais pacientes, porque tem essa demora ainda na confecção dos certificados. Os certificados do dia 10 já estão sendo elaborados e eu acredito que até o final da semana que vem a gente consiga finalizar todos os certificados, contando aí esses eventos todos que a gente teve das disciplinas pedagógicas aí que a gente teve durante a semana. Então, a gente vai realizar a confecção desses certificados. Se depois disso, se daqui a 2 semanas vocês ainda não tiverem recebido o certificado, vocês podem escrever para o e-mail eurecacederj@gmail.com, que aí a gente verifica se teve algum problema na emissão do seu certificado. A mesma coisa para eventos passados, né? A gente teve um evento também no finalzinho de setembro, que foi o Web Seminário de Arte e Ciência. Eu já entrei em contato com a organizadora do evento e eles também ainda estão elaborando os certificados. Então, a gente pode aguardar mais um pouquinho. Acredito que até semana que vem também esses certificados já sejam enviados. E qualquer problema com algum outro certificado anterior, que vocês já tenham participado do evento aqui e não tenham recebido, escreve lá para a gente, para o eurecacederj@gmail.com, que a gente tenta ver o que aconteceu. Muito bem, então vamos começar o evento de hoje. Eu queria, então, para começar, chamar a professora Maria Letícia para fazer a abertura do evento aqui com a gente. Oi, professora, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite a todos, boa noite aos alunos que estão aqui conosco, boa noite também, já vi que temos por aqui mediadores das pedagógicas UERJ, boa noite também para aqueles que não são alunos, mas que, quem sabe, no futuro serão. Gostaria primeiro já de agradecer novamente a Milena, que tem estado conosco em todos os eventos e nos ajudado aí nessa empreitada, nessa nova forma de pensar a jornada acadêmica, que tem sido, nós temos tido feedbacks bastante positivos, tanto os alunos quanto os professores, dizendo que tem sido uma experiência muito boa, até porque nós conseguimos, aqui nesse ambiente, acolher alunos de todos os polos, diferente de quando íamos aos polos, que infelizmente só poderíamos estar em um, né? Então, nós nos dividíamos e estaríamos cada professor em um único polo. E nesse formato, todos os professores podem ser ouvidos e por todos os alunos em todos os polos. Isso tem sido uma experiência para nós e para alguns alunos também, que têm relatado maravilhosa. Queria agradecer também a toda a equipe que está aqui por trás, nos ajudando, do CEDERJ, não só a Milena, que está aparecendo, claro, mas aos demais também, aos mediadores que também têm dado suporte, a Simone, agradeço a todos. E vamos, então, convidar aos professores que hoje vão estar aqui com a gente conversando. Então, a temática de hoje da mesa de conversa é
Direitos educacionais de adolescentes, jovens e adultos na formação docente inicial. Teremos, então, o professor Rafael Bastos. Ele é professor adjunto da Faculdade de Educação da UERJ, coordenador da disciplina Políticas Públicas em Educação das licenciaturas do SEDES. Boa noite, professor. Também chamo o professor Arthur Viana, professor adjunto do Departamento de Educação da Faculdade de Formação de Professores da UERJ, coordenador também da disciplina Tópicos sobre a Diversidade na Educação, do consórcio também SEDES, e passo a palavra, então, aos colegas. Queria só, para finalizar, lembrar, nós vamos ter, então, uma fala primeiro do professor Rafael, depois do professor Arthur, e nós pedimos para aqueles que tiverem comentários, perguntas, o que quiserem, né, compartilhar conosco, que coloquem seu nome e o polo de que vocês são e o curso também, porque é interessante quando o professor Arthur e o professor Rafael responder, que eles possam saber com que alunos estão falando, de que polo, né, e de que curso, tá bom? Então, boa noite e um ótimo evento para todos nós. Bem, boa noite mais uma vez a todas e todos. Eu queria saudar a colega Maria Letícia, o colega Arthur, Milena também, dizer que é uma honra participar desse espaço. Espero que esteja sendo de ótimo proveito para vocês, e eu vou fazer uma fala breve, dando um panorama. Eu acabei não preparando nenhum PowerPoint, mas eu vou pincelar alguns aspectos fundamentais a respeito da concepção e do debate sobre o direito à educação no nosso país, perpassando, então, por temáticas que envolvem, né, o direito especificamente, né, dos jovens e de adultos, e pensando também esse processo de formação de docentes. Então, eu vou trazer alguns dados breves e, ao fim, eu vou trazer uma reflexão para pensar o contexto atual, que eu acho que uma das contribuições válidas para pensar o momento atual, além de falar um pouco da trajetória da educação de jovens e adultos no Brasil, ao invés de falar também do nosso processo histórico da formação de professoras e professores, eu acho que isso tudo, para quem está estudando esses temas, encontra boas referências na literatura. Nós temos entidades também que se dedicam muito a pensar sobre isso. Agora, o entender o contexto atual é uma reflexão que está sendo vital hoje. Está todo mundo se dedicando a entender isso, porque a gente está vivendo esse processo e que é diferente para todo mundo, e que é um momento sine qua non na nossa história em que a humanidade como um todo, no mesmo momento, está vivendo uma experiência muito similar. Então, isso é realmente sem precedentes. Então, eu não vou ter respostas aqui na minha fala, nem é esse o propósito da gente que trabalha com a pesquisa e com formação acadêmica também, mas eu vou levantar algumas poucas questões para a gente poder pensar junto, e depois no debate a gente segue dialogando. Maria Letícia já falou um pouco da minha trajetória, qual é a disciplina que eu coordeno, então eu vou ser mais breve ainda, entrar logo no ponto. Então, primeiro, né, gente, eu acho que algo interessante é pensar nessa ideia dessa classificação, né, da ideia de uma educação no período da infância, da juventude, no período em que as pessoas são adultas, né? Vale frisar um aspecto sociológico muito fundamental, é que lá até meados do século XIX, esse debate não era tão claro. Se a gente vê, eu gosto muito de filmes, eu sempre dou exemplos de filmes nas minhas aulas,
E se a gente pensa uma experiência cinematográfica, né, de um filme chamado Germinal, é muito legal porque vocês vão ver que ali, no século XIX, quase século XX, o filme retrata uma realidade de operários e operárias numa mina, em condições de trabalho bem precárias. E tinha crianças também. E ali a gente começa a ver circular naquele ambiente ideias reivindicatórias com perspectiva de regulamentação de jornada de trabalho, de pensar um outro tipo de sociabilidade, de pensar o lugar da infância. Então, essa ideia desse tipo de classificação é um processo sociológico também, portanto, é social, e está muito associado também a um processo que é fundamental para a nossa existência, que é o processo de trabalho. Portanto, a educação de jovens e adultos tem tudo a ver com esse contexto de pensar o ofício. Boa parte de quem estuda no CEDERJ, nesse consórcio, se depara com essa questão, né, de como conciliar trabalho e a sua própria trajetória de formação, seja por mil motivos que alguém vai querer fazer uma graduação. Pois bem, então, Saviani, né, é um autor que vai discutir um pouco isso, dessa ideia desse processo de classificação educacional nas etapas. Então, assim, são convenções, e convenções, às vezes, têm algum grau de arbitrariedade, né? E aí ele vai promover uma certa reflexão, no qual ele vai dizer, olha, quem diz que existe necessariamente uma educação na infância, uma educação numa juventude, né? E aí eu assim, de forma tão estanque, e aí eu trago para pensar um outro autor, que foi um húngaro, que se chamava Steven Mészáros, que ele tem um livro chamado Educação para Além do Capital, e ele começa esse livro com algumas epígrafes. E aí, nessas epígrafes, já aparece a ideia de que, olha, a educação é para a vida inteira. A gente não passa um dia sem aprender alguma coisa. Então, a educação é um processo, de fato. Nessa pandemia, a gente está vendo muito isso, né? Como é que a gente se depara com novidades e a gente está o tempo inteiro aprendendo. Aprendendo, às vezes, para quem tem neto e neta, né? Com os pequenininhos, né? Para quem tem filho, igualmente. Então, eu compartilho dessa ideia de pensar a educação como esse processo para a vida inteira. Porém, assim como aconteceu nesse filme Germinal, que retrata uma realidade daquela época, do século XIX, pensar sistemas de classificação amarrados com a ideia de reivindicação é algo muito importante para a construção da sociabilidade humana e para a construção de uma perspectiva de civilização, pensar a ideia do direito. Então, as classificações sociais também têm esse grau de arbitrariedade, mas tem a sua importância. E aí é quando também a gente começa a notar que no mundo vem à tona a ideia de direitos da infância, por exemplo, o direito à educação, e a criança não é um mini adulto e não vai passar um dia inteiro trabalhando ali numa mina, que é um ambiente altamente hostil, insalubre. É só a gente lembrar daquele caso chileno, né, da mina que desmoronou, os 33 mineiros que sobreviveram, mas a gente vê os relatos deles, né, eles precisaram realmente de um grande grau de concentração e de pensar um processo de vida e sobrevida, né, para poder não surtar naquele período. Aliás, é algo que a gente está pensando o tempo inteiro nessa quarentena também, né, como a gente controla nossas ansiedades e etc. Então, a ideia de pensar esses direitos também é algo muito importante, muito fundamental. Então, o nosso contexto atual coloca alguns desafios, né? Um deles, né, e aí eu estou dando um salto histórico, né, de mais de um século, né, no qual a gente está vendo um processo de grande pandemia. A gente está começando a ver agora vários estados, especificamente o estado do Rio de Janeiro, começou a retornar às aulas de forma presencial, com um extrato específico, né, que são exatamente os jovens que têm ali a faixa etária de 16, 17 anos,
que estão no terceiro ano do ensino médio, que vão fazer o Enem. Então, esses estão voltando já presencialmente para as aulas e as constatações estão sendo feitas. Uma delas, eu vi exatamente um relato hoje, portanto, ainda não é um dado sistematizado, publicizado em jornais, em larga escala, né? Mas começa a se notar que pouquíssimos jovens estão voltando para as aulas de forma presencial. O que já fortalece uma hipótese de vários estudos de pessoas que estão investigando esse período de pandemia, que aponta para o alarde de que, olha, essa pandemia pode gerar uma grande evasão escolar. Uma outra dificuldade é a própria questão do acesso à educação remota, que você já deve ter ouvido falar bastante, que é diferente de educação à distância, né? Mas o acesso à educação remota está sendo difícil nesse período também, por uma parte importante de certos estudantes, pela dificuldade de acessar a própria internet. Então, esses dois pontos eu acho que são cruciais para a gente ilustrar, porque eles incidem sobre essa ideia do direito à educação. Sem dúvidas, né, a gente está vendo ali esses jovens, né, com uma dificuldade de acesso por conta do próprio contexto. Um outro ponto que eu acho muito legal de se pensar é que desmistifica uma ideia que a gente vinha sendo ventilada, né, antes, com muita força, antes da pandemia, de que, um dos problemas do direito à educação ou da qualidade da oferta educacional básica no nosso país é que tem pouco acesso ao conhecimento, à informação. Bastaria difundir mais os meios tecnológicos que resolveria essa questão. Pois bem, a gente está vendo diversas iniciativas, talvez como nunca nós vimos, né, em relação a isso. Mesmo assim, nós estamos começando a perceber que, olha, existem inúmeras dificuldades, portanto, a tecnologia por si só não dá conta de garantir esse acesso à educação, ao direito à educação, tampouco uma outra noção muito importante que surge no nosso país, que é a ideia de uma educação de qualidade, mais do que acesso a garantir uma educação de qualidade. Então, o conhecimento por si só não basta. Existe a necessidade de pensar em inúmeras outras mediações pedagógicas. Muito bem. E aí, a gente vê nesse período também uma série de outras medidas sendo ventiladas, né, de como equacionar isso, como pensar um tipo de educação híbrida, como pensar experiências anteriores que já existiam, como a educação de trabalhadores e trabalhadoras rurais. Aliás, eu nem gosto tanto desse termo, eu prefiro chamar educação do campo, que traziam à tona a ideia de dois tempos escolares, um tempo escola e um tempo comunidade. Isso tem tudo a ver, então, com a educação de jovens e adultos. Por quê? Porque diz respeito também a esse ponto que eu venho trazendo, que é a ideia da educação associada ao trabalho. Essa concepção, né, vai pensar um tempo em que aqueles estudantes estão na escola, se dedicando quase que integralmente, e depois, quando eles vão voltar lá para a lavoura, para se dedicar ao trabalho, cheio de tarefas para fazerem, depois voltam e fazem esse processo de mediação pedagógica também. Enfim, as alternativas são muitas, e eu acho que sempre a gente pode aprender bem com os discentes, com quem está no chão e no calor do processo, né? Então, de novo, como garantir um direito à educação e uma educação de qualidade tem a ver com o atendimento, né, das necessidades reais que são colocadas. Então, eu acho que esse é um primeiro aspecto que eu queria trazer, já para ilustrar, já trazendo reflexões para a gente pensar, mas aí eu vou trazendo mais elementos para pensar esse nosso tema da conferência de hoje, que, só relembrando, diz respeito a direitos educacionais de adolescentes, jovens e adultos na formação docente inicial. Pois bem, em 2018, o Banco Interamericano de Desenvolvimento publicizou uma pesquisa intitulada de Profissão Professor na América Latina. Por que a docência perdeu prestígio e como recuperá-la? Vejam bem, né? É um banco
se dedicando a pensar a educação no nosso continente. Esse é um fenômeno também muito forte na contemporaneidade. Não só educadoras e educadores, e a própria comunidade escolar pensam a educação, mas esses grandes agentes externos que também se dedicam a pensar isso e produzem relatórios com muitos dados, porque eles têm até mais dinheiro do que a gente para fazer pesquisa. Aliás, já que eu estou falando um pouco disso, vou trazer um dado que saiu hoje. Vocês viram que foi divulgado a nota lá do Enem, né? E no Enem verificou-se que as universidades públicas são as que obtêm que são os espaços no qual os estudantes obtêm os melhores resultados. Enem, ENAD, as notas do ENAD. Os estudantes das universidades públicas, em geral, têm as melhores notas no ENAD, e agora as universidades públicas estão sofrendo cada vez mais cortes muito exponenciais. Então, a gente vê aí já uma tensão, que é o que eu quero trazer à tona, é que, olha, a educação é fundamental, ela é incontornável, é um direito básico. Agora, o espaço de produção de uma educação pública e de qualidade, né, é esse ambiente público, e que é muito maltratado no Brasil, vide a situação das universidades com esses cortes que acontecem sempre, mas mesmo assim as respostas sociais que são dadas são grandes, como nesse caso aí do ENAD. Pois bem, voltando à pesquisa, essa divulgação do relatório de 2018 traz um dado muito alarmante para a gente que trabalha com a educação, quando vai apontar que somente 5% dos jovens de 15 anos de idade manifestaram interesse em ser professor. Em contrapartida, na Coreia do Sul, 25% dos jovens com essa idade querem ser docentes. Então, eu, inquieto como sou, fui lá. Já há alguns anos eu venho investigando a realidade educacional de alguns países. Então, eu venho analisando um pouco a Coreia do Sul. E quais são algumas diferenças básicas, pessoal? O relatório do BID, que é a sigla dessa entidade, diz que nas escolas brasileiras falta uma estrutura adequada. Então, muitos estudantes que vêm da escola pública, nós temos aí cerca de 40 milhões de estudantes da educação básica, a maioria absoluta está na escola pública, mais de 70%, e eles se deparam com a situação muito crítica das escolas. Portanto, eles veem que, olha, ali é um ambiente difícil de trabalhar, árduo. Um outro ponto importante é que, olha, a carreira docente não é muito valorizada em termos de remuneração. Então, a partir disso, existe uma pressão também, uma reação popular para reivindicar uma melhora diante desse cenário, né? E a gente vê alguns resultados, como em 2008, sobre essa questão da valorização docente, foi aprovada, né, uma lei do piso do magistério, que é uma lei que tem como propósito exatamente valorizar a profissão docente. Então, essa lei é de 2008. A pesquisa é de 2018. Apesar dessa lei, que é importante, se vocês olham a realidade de vários municípios, para quem trabalha aqui já na área, no interior, vê como é um instrumento de pressão importante para garantir um direito digno a essa profissão. Mesmo assim, 10 anos depois, esse dado se revela alarmante para a gente. Quando a gente olha a realidade da Coreia do Sul, as escolas têm muito mais estrutura, as escolas públicas, a maioria dos estudantes também estão nas escolas públicas. Agora, a valorização docente é infinitamente maior. Os professores na Coreia do Sul ganham bem. Em compensação, a pressão do trabalho é muito gigante, o que leva a muitos casos de depressão e etc. Se a gente olha a realidade finlandesa, a remuneração docente não é tão alta quanto a Coreia do Sul. Porém, o reconhecimento social é muito fundamental. Então, os professores são referências e são valorizados pela população. Aqui no Brasil, a gente tem a dificuldade de não valorização financeira, não reconhecimento à altura do que essa profissão tem, e uma estrutura muito difícil. Portanto, como tornar essa profissão atraente é um grande desafio, né? Então, não tenho resposta para isso, mas eu acho que essa é uma questão realmente a se pensar. Agora, por outro lado, esperanças surgem, né? Como, de novo, o contexto atual revela.
muita gente que até então vinha simpatizando ou até levantando ideias corriqueiras na atualidade, como a ideia da educação doméstica, né? Estão vendo a importância que tem o professor e a professora. E aí estão começando a repensar isso. De novo, em breve a gente vai ver muitas pesquisas que já vão começar a apontar para essa reflexão, né? Com mais dados. Então, olha, a realidade também traz à tona vários desafios, né, e várias reflexões que a gente pode apontar para um futuro melhor para essa nossa profissão, né? Quem sabe? Eu, pelo menos, sou muito entusiasmado sempre. Eu acho que a gente tem que ter essa força, né, para lutar. Fechando já a caminhada para fechar a minha fala, né, eu vou apontar de novo elementos que eu acho que apontam para essa tendência otimista para a gente pensar. Que o Brasil, pessoal, foi o último país a abolir a escravidão, foi o último país na América Latina a ter universidade, a disseminar a educação básica, né? Agora, a gente vai vendo as taxas de analfabetismo ao longo da história no século XX, né, são muito consideráveis. Todavia, nós conseguimos, né, aprovar a Constituição Federal em 88 muito digna, que colocou esse debate sobre a educação de qualidade, apresenta a perspectiva do direito à educação como algo textualmente expresso na Constituição, então nos dá pilares para a gente pensar, então, a política, porque é no mundo da disputa política que isso pode ser revertido e pode ser, de fato, transformado. Por quê? Porque a política é o lugar do debate, de pensar síntese a partir dos embates sociais que existem. Então, a nossa Constituição apresenta aspectos muito importantes para a gente, como vai trazer à tona, né, uma necessidade de pensar a educação na idade certa, vai trazer à tona a perspectiva de pensar que pessoas que não cursaram, né, a sua vida escolar, né, enquanto jovens, podem ter uma educação ainda. Depois, a gente vai ver que depois outras leis vão surgir, como o Estatuto da Criança e do Adolescente, nos anos 90, que vai pensar também como é que o Estado pode incidir para fazer pressão, para poder garantir o acesso e a continuidade dessas crianças, adolescentes, tá, na rede, né, educacional básica. Então, a gente vê que, apesar das dificuldades, né, o Brasil, quando tem um grande engajamento coletivo, muita pressão social, a gente consegue dar saltos importantes. É árduo, é um processo de luta, mas a gente consegue transformar isso em força social e política para trazer boas mudanças também. Então, com isso, eu fecho aqui essa minha fala inicial e a gente segue conversando no debate. Oi, professor, muito obrigada pela sua fala. A gente recebeu alguns comentários, algumas perguntas e a gente traz no final. Então, o professor Arthur deve ter caído. Vou, então, enquanto ele não volta, vou ler aqui alguns comentários, deixa eu aproveitar aqui, deixar as perguntas para o final, mas os comentários eu vou ler agora, então. A Débora Morra Lourdes, comenta o seguinte: EAD, educação remota, educação online, diferentes conceitos e didáticas de trabalho. A Ana Cristina comenta também: estava com receios de aulas EAD, mas depois que eu iniciei, amei. Quem tem foco terá em sala de aula ou não, o que vale é o interesse e o aprendizado. Então, alguns comentários em relação à sua fala da educação à distância. O professor Arthur voltou. Deixa eu já arrumar ele aqui. Oi, professor. Boa noite. Então, agora a gente passa... Tudo certo? Você nos ouve, professor Arthur? Acho que travou. Estava funcionando... Ó, pronto. Vai voltar. Pronto, voltou. Tudo certo. Então, a gente agora passa a palavra para você, professor. Ótimo. Vamos ver se a internet ajuda, né? Estão me ouvindo?
Sim. Então tá bom. E agradecer ao professor Rafael, amigo de departamento também da UERJ, da Faculdade de Formação de Professores, né, e principalmente por ele ter colocado esse panorama tão atual daquilo que nós estamos vivendo enquanto prática educativa, essa busca pelos direitos civis, sociais, né, através da educação. Então, foi um panorama bem legal, não só histórico, mas atual, contemporâneo, numa dimensão mais sociológica, até para a gente poder entender os espaços nos quais nós nos movimentamos. Nós estamos numa licenciatura, né, nas disciplinas pedagógicas, que são para atuar com esses sujeitos, né, e a educação dos jovens e adultos, essa modalidade, ela é uma das formas de atuação dentro desses novos profissionais, né? Independente se são formados na educação à distância ou educação presencial, né, estão se organizando para lidar com esses desafios, com essas demandas que são demandas do cotidiano, da realidade enquanto docência, né? Então, eu fico bem contente com a fala do Rafael, que introduz a gente para poder continuar pensando como nos organizarmos para atender essas demandas educacionais vindas desses jovens e desses adultos, principalmente tendo como elemento principal, como nos elementos de atenção, essa questão do cumprimento dos direitos, né, dos direitos adquiridos, tanto pela Constituição quanto pelas outras políticas públicas, como também pelos consensos que nós vamos estabelecendo como grupos sociais para poder permanecer e atender as demandas, principalmente dos grupos mais excluídos. Eu gostava muito da ideia quando ele falava da questão dessa desvalorização da docência, né? E que a gente tem a desvalorização não somente econômica, mas também da função social do professor, né? Ouvimos ao longo dessa pandemia grandes barbaridades, tanto de políticos como não pessoas na frente política, como também fora da questão política, em que o professor estava adorando a pandemia porque não precisava ir para a escola. São questões que doem a nossa realidade, porque nós estamos trabalhando muito, mesmo de maneira remota. Todos nós estamos nos reorganizando, nos reinventando para estarmos nesse espaço, né? Então, eu acho que é bom a gente parar para a gente pensar como é que nós vamos dar continuidade a isso. Até porque, particularmente, eu não acredito na ideia do novo normal, né? E não há um novo normal, há uma realidade que terá que ser vencida, trabalhada, e nós vamos ter que nos recuperar individualmente, profissionalmente, para poder estar atendendo as demandas que vão surgindo ao longo dessa caminhada, né? Por isso que eu queria compartilhar com vocês alguma coisa que eu fiz aqui, um PowerPoint, para poder, pelo menos a minha fala não ficar muito solta. Então, eu acho que seria interessante a gente partilhar. Não sei se pode compartilhar que eu coloco aqui. Já apareceu. Não sei se... isso, né? Só para a gente compartilhar, eu acho que é coisa de professor, né? Que a gente vai mostrando alguns pontos para a gente não se perder na nossa fala. Bom, então a gente viu com o professor Rafael Bastos como é que essa educação ela se transforma como esse elemento de política pública e direito social, né? Principalmente nessa nossa conversa que estamos tendo hoje, que é a respeito de adolescentes, jovens e adultos, que entram dentro de processos educativos formativos, em contextos escolares e não escolares, para poderem se organizar na sociedade e fazer valer os direitos que são colocados como comuns a todos nós para sermos vividos, né? E aí eu vou trazer como um elemento, se o professor Rafael traz uma chave mais sociológica, eu queria trazer uma dimensão mais psicossocial, da área das ciências da psi, né, e da psicologia social, e entender que os processos educativos que estabelecemos com jovens e adultos são processos psicossociais, e são processos psicossociais de desenvolvimento humano, da espécie humana. Então, não somente quando trabalhamos com jovens e adultos, estamos trabalhando a questão do conteúdo e o lado cognitivo, o conteúdo, o conhecimento e as questões que são as questões do mundo do trabalho, que também são importantes, mas também estamos contribuindo para o desenvolvimento dos seres humanos. E entendendo o desenvolvimento humano, muitas vezes, porque quando a gente estuda psicologia da educação,
eu estou fazendo um recorte, trazendo as disciplinas que vocês já levaram, né? Eu sou professor de tópicos sobre a diversidade da educação no consórcio CEDERJ. Mas vamos recapitular as disciplinas que nós levamos ao longo da nossa formação docente, né? E psicologia da educação é uma delas, né? Quando pensamos em psicologia da educação e mais o recorte da psicologia do desenvolvimento, pensamos desenvolvimento apenas como desenvolvimento infantil, né? E não é. O homem está sempre em processos de desenvolvimento. Então, pensar que a educação é uma das ferramentas para o desenvolvimento humano, independente do momento, da faixa etária em que ele se encontra, é fundamental para nós enquanto professores. Então, se eu estou na modalidade da educação de jovens e adultos, eu estou contribuindo com os conhecimentos que tenho, que são dados pelos currículos, né, para poder também proporcionar a esses jovens e esses adultos ambientes educacionais que vão proporcionar processos de desenvolvimento humano, né? Esse sujeito está na vida adulta, inicial, intermediária, final, né? Mas está em processo de desenvolvimento. E esse processo de desenvolvimento humano também vai fazer com que esses sujeitos possam compreender melhor o seu lugar dentro da realidade concreta do mundo e também ajudá-lo a entender cognitivamente concepções políticos, pedagógicas que estão postas dentro do seu processo cognitivo. Então, quando nós trabalhamos com jovens e adultos, levamos em consideração que os conhecimentos, os conteúdos que são trabalhados, que são postos curricularmente, mas que são trabalhados com eles, promovem o desenvolvimento humano, nós estamos possibilitando esses jovens e esses adultos a criarem, a construírem em grupo e individualmente concepções, né, de vida e concepções também políticas, porque ele é um ser na polis, ele é um ser de direitos, e a partir daí ele vai poder construir uma produção na sua vida de trabalho em que ele vai poder entender qual é a sua função, muito mais do que seu papel social, mas a sua função no mundo, e como ele pode contribuir para que essa função seja algo transformador, tanto para ele quanto para a sociedade. Então, isso é interessante, porque a gente lembra de Paulo Freire, e Paulo Freire fala realmente isso, né? Não é a educação que vai transformar o mundo, a educação transforma os homens para que os homens possam transformar o mundo. Então, se eu tenho essa consciência, se eu construo essa concepção de vida, né, a partir do conhecimento, se eu proporciono isso para o meu aluno lá no ensino fundamental 2 e no ensino médio, independente da disciplina que eu esteja dando, ou seja, matemática, português, geografia, história, seja, inglês, né, eu estou ajudando esse sujeito a transformar o seu mundo e também transformar o mundo em que ele se encontra. Então, é importante a gente entender que pensar em direitos, trabalhar com a educação de jovens e adultos, é pensar, sim, no cumprimento no estabelecimento de direitos, né, e acessos, inclusões a esses sujeitos, a esses indivíduos, a realidades em que eles não tiveram, historicamente lhe foram cortadas, né, historicamente lhe foram podadas, e até, principalmente quando a gente pega a população e as camadas mais empobrecidas, foi reduzido ao mundo do trabalho e a espaços do mundo do trabalho muito pequenos, né? Mas também nós trabalhamos com esses jovens e adultos com princípios de formação psicossocial. Então, estamos trabalhando também para relações psicossociais. E o primeiro elemento que devemos carregar, e aí eu acho que eu coloco 3 elementos fundamentais para um professor que trabalha com o EJA, né, ele ter em conta quando ele está trabalhando com esses sujeitos. Primeiro é que esses adultos, eles fazem parte de grupos sociais. Ele é um indivíduo, mas ele é um indivíduo dentro de um grupo. Os sujeitos, eles não são tábuas rasas que aparecem do nada e que nós vamos imprimir conteúdos dentro deles. Não, eles já trazem consigo o mundo. Vou recuperar Paulo Freire de novo, né? A leitura do mundo precede a escrita. Então, esses jovens, esses adultos já trazem os seus grupos sociais com eles.
Então, isso é importante a gente ter claro quando a gente assume uma turma, assume o processo educativo de jovens e adultos. E esse grupo social, ele constitui o indivíduo. Nós somos constituídos pelos grupos sociais, ao mesmo tempo que retroalimentamos os grupos sociais nos quais nós nos encontramos. Eu vou dar um exemplo simples e básico para todos nós. Ninguém escolheu o seu nome, a não ser se você tiver um nome social. Mas quando a gente nasce uma espécie humana, Homo sapiens sapiens, beleza. Alguém nos acolhe dentro de um grupo e fala: você tem cara de Arthur, você tem cara de Rafael, você tem cara de Maria Letícia, e vai no cartório nos registrar. Então nós nascemos espécie humana, e alguém nos acolhe dentro de um grupo, que vamos chamar de família, acolhe-nos dentro de um grupo e nos nomeia. E aí a gente começa a existir socialmente. A nossa subjetividade, ela nasce dentro desse grupo social. Então, os sujeitos, quando vêm para as escolas, eles já possuem seus grupos sociais. E nós não trabalhamos apenas com o aluno. Nós trabalhamos com o aluno e o seu grupo social. E eu digo mais, acho que para piorar a situação, coloca no plural, é o aluno e os seus grupos sociais. Então, quando nós temos na sala de aula 30 jovens, 30 adultos, nós temos 30 jovens multiplicados por diversos N grupos sociais nos quais eles também participam. Porque esses grupos sociais nos quais eles participam e se movimentam, antes de entrar da sala de aula na qual nós estamos trabalhando, eles constroem a subjetividade do indivíduo. Preste atenção. Então, quando trabalhamos, não trabalhamos com um, nós não trabalhamos com o uno, nós trabalhamos com o múltiplo. Nós trabalhamos com o múltiplo, nós trabalhamos com o diverso. Com o diverso. Por isso que é importante falar de diversidade na educação, porque não é a diversidade apenas de identificarmos questões de preconceitos, de discriminação racial, de grupos que têm as suas lutas. Não, é que nós trabalhamos com sujeitos, esse sujeito não é uno, esse sujeito é múltiplo, ele é diverso. O seu grupo social nos atravessa como educadores. E esses grupos sociais estão ali na sociedade, né, em luta, buscando o seu lugar e o cumprimento dos seus direitos, o cumprimento da realização das suas demandas, que são específicas. Então, trabalhamos com os indivíduos e que são enraizados em grupos sociais que compuseram as suas subjetividades e que, dentro de sala de aula, estão lutando e buscando os seus direitos, né, de existência e de permanência dentro da sociedade, para permanecer diferente. Porque também vamos trabalhar uma ideia, né? A gente tem a história de achar que a escola vai trazer uma unidade. E a gente não trabalha com unidade, a gente trabalha com... na verdade, a gente deveria trabalhar com unidade. Muitas vezes o que a escola quer fazer é uniformidade. Ou seja, todo mundo tem o mesmo uniforme, todo mundo tem que parecer com todo mundo. Não. A escola, ela não tem... A gente não tem que parecer com todo mundo. Todo mundo é diferente, porque os grupos são diferentes e as nossas manifestações dentro dos grupos sociais são diferentes, as nossas subjetividades são diferentes, as nossas representações sociais, que é uma teoria da psicologia social, as nossas representações sociais que nós compartilhamos com os grupos sociais também trazem a marca da diferença. Então, na realidade, nós falamos da diversidade o tempo todo. A diversidade, ela é ponto fulcral na formação psicossocial dos indivíduos. E essa diversidade, essa diferença, ela constitui-se também uma bandeira pela luta pelos direitos básicos de cada grupo social e que a educação se apresenta como uma das ferramentas para alcançar esses direitos básicos. Então, isso é importante, né? É um primeiro ponto. Um segundo ponto é saber que, se partimos de grupos sociais, temos que levar em consideração que um dos grupos sociais primeiros que trabalhamos quando estamos articulando com os sujeitos é a família, né? E a família é algo bem complexo,
né? Não é difícil, não. É um complexo dentro da realidade na qual nós nos encontramos, né? A família, ela é o primeiro grupo social que nos acolheu enquanto espécie humana, que, na verdade, nos deu nome e criou laços e organizou dentro de nós expectativas sociais, e nós carregamos isso para dentro da escola. E nós carregamos isso para o nosso trabalho. E nós carregamos isso para a nossa realidade enquanto vida. Então, a família, ela faz parte do processo educacional também, né? E aí, não só numa dimensão de família com educação do ensino fundamental 1, porque a gente sempre lembra naquele pai e mãe na porta da escola que vem tomar satisfação com o professor porque não deu a matéria, ou porque o filho não está indo bem. Não. A família também daqueles que da educação de jovens e adultos e que também está demandando realidades daquele indivíduo que está aprendendo e que está ensinando também, porque ele ensina e aprende do processo. É um processo de mão dupla. Então, dentro desse processo, a família também ela faz parte. A família também ela é afetada pelos conhecimentos que são trabalhados por esse adulto, né? Por esse jovem que está conosco na escola. Então, a relação escola e família pode ser, a relação escola e família pode ser um pouco mais tênue quando se fala de EJA, né, da modalidade EJA, mas ela não é inexistente. Ela está lá. Ela está lá. Né? Esses sujeitos que estão trabalhando conosco, eles são pais e mães de família, como nós gostamos de dizer, entre aspas, pais e mães de família, né? Eles são filhos, eles cumprem funções sociais, né? Então, essas realidades têm que ser levadas em consideração na hora que estamos organizando as nossas atividades, os nossos trabalhos também, dentro dessa modalidade de ensino. Outro ponto é entender que a escola ela é um fenômeno psicossocial. Ela é uma experiência. Ela é uma manifestação na vida dos indivíduos. Muito mais do que um depósito de crianças, muito mais do que uma fábrica de fazer moldes e colocar, né, pessoas no seu devido lugar, né, cada um no seu quadrado. Né? A escola ela é uma experiência. Ela é uma manifestação que cada indivíduo tem da sua realidade. Porque, vamos pensar, no começo da minha carreira, eu trabalhei com a EJA. Né? Eu comecei a minha carreira, hoje eu estou no ensino superior, mas eu comecei a minha carreira na EJA, eu comecei ao contrário, eu comecei da EJA e fui para a educação infantil. Né? E depois aí eu fui para o ensino superior. Comecei, vamos dizer, de trás para frente. Né? Geralmente começa da educação infantil e vai à EJA e depois ensino superior. Eu fiz ao contrário. Eu fui do ensino da EJA para a educação infantil e depois eu parti para o ensino superior. Quando eu comecei na EJA, trabalhando com educação de jovens e adultos, na década de 1990, final da década de 1990, né, a grande experiência desses jovens, esses adultos que eu tinha, era a seguinte, quando você perguntava de escola. Eu comecei a estudar, mas no começo era muito difícil, a professora não me entendia, ou a professora não me dava atenção, ou a sala era muito grande, ou eu tirei uma nota baixa e aí meu pai me tirou da escola. Os alunos da EJA trazem experiências passadas da escola. Não é a primeira vez que ele está chegando na escola. Ele já passou na escola em algum momento da vida. Só que essa experiência pode ter sido não tão legal. Pode ter sido traumática, pode ter sido... Ele saiu por alguma necessidade econômica e social, ou uma questão realmente afetiva, né, psicológica, da vida psíquica, e ele ficou afastado, e agora ele está voltando. Então, nós trabalhamos com sujeitos que são sujeitos que já possuem uma experiência pregressa de escola. Então, a partir daí é que ele está recomeçando a participar desse grupo novamente, né? Buscando através dos seus direitos, porque é um direito, um dos direitos, uma das funções da educação de jovens e adultos é uma função reparadora, equalizadora, não é verdade? Que é colocada pela documentação, pelas políticas públicas, é a de reparação, né, dos indivíduos, desses grupos sociais, da equalização através do mundo do trabalho, ok, mas também tem uma função que é uma função psíquica. Não está na política pública, mas
trazida por mim. É uma função psíquica do indivíduo estabelecer e restabelecer laços que são laços sociais e que foram desorganizados por uma experiência pregressa de escola, trazida e marcada na subjetividade do indivíduo. E que agora tem 40, 50 anos, tem 19 anos, não interessa a idade que tenha, né? Mas que está agora dentro desse sistema, dentro dessa modalidade de educação de jovens e adultos, né? Então, dentro dessa ideia, que é da formação do indivíduo enquanto realidade psicossocial, nós temos que entender que no processo da educação de jovens e adultos, como dizia muito bem mesmo o professor Rafael, né, questões emergenciais vão surgindo ao longo do processo, né, e que são questões emergenciais que vão falando da realidade que nós estamos vivendo. Por exemplo, a pandemia é uma dessas questões emergenciais. Como dar acesso aos conteúdos para populações de jovens e adultos que não possuem a dimensão do acesso digital de maneira coerente ou de maneira positiva, né? E a gente está falando de questões práticas e técnicas da vida mesmo, como vou dizer, não tem banda larga. O único elemento que ele tem é um celular para estudar, né? E ele vai ficar o quê? 2, 3 horas olhando um celular e uma matéria? Ele não tem uma impressora para imprimir, porque não tem dinheiro. Ou seja, são questões emergenciais da realidade que nós estamos vivendo. Estudando, acompanhando alunos em práticas educativas à noite em escolas de São Gonçalo, às vezes a gente percebia que o aluno chegava lá e falava assim, gente, cheguei aqui, eu preciso de lanche. Se eu não tiver lanche para começar a aula, como é que eu vou prestar atenção em matemática? Isso 7 horas da noite, porque a única coisa que ele tinha era almoçado, né, no centro da cidade, e agora às 7 horas da noite ele precisava tomar um lanche para continuar a estudar matemática. Então, são realidades que você tinha na escola, e agora que você está em casa? Como é que é organizar estudos dentro de casa, onde a gente fica caçando o melhor sinal da internet para a gente poder trabalhar? Por exemplo, eu mesmo, né, eu caí agora, antes de entrar, a minha internet estava oscilando, né? Imagina isso em uma comunidade, né, em um sujeito pertencente a uma camada empobrecida, dentro de uma comunidade, morando dentro das suas condições de casa. Então, isso é complexo. Como trabalhar essa dimensão educacional, né? Como ele vai fazer esse percurso da EJA como direito social com as condições socioeconômicas que ele possui no período de pandemia? E aí nós, professores, temos que parar para pensar. Eu vou dar um exemplo bem simples. Estava dando aula na UERJ, e a gente está trabalhando na UERJ presencialmente com a AVA, né? Que é o ambiente virtual, o Moodle. E uma aluna falou assim, dá para passar para mim o link pelo WhatsApp? Aí eu falei assim, dá, eu passo para você, mas você não sabe que já está no AVA, no Moodle, o link para a aula? Ela falou assim, mas como não dá tempo de eu chegar em casa do trabalho em casa para começar a assistir aula, eu vou começar a assistir aula dentro do ônibus. E no celular, a minha internet, o meu celular e a minha internet não dá conta de baixar o Moodle para eu poder participar da aula, mas dá para eu participar do Zoom. Olha só, esse é um sujeito trabalhador estudando à noite na UERJ. Eu tenho que ter essa sensibilidade, gente, enquanto professor, para poder trabalhar com esses indivíduos e falar, tá certo, toma o link. Porque ela vai começar a assistir a aula dentro do ônibus, dentro do Coesa, dentro do Santa Lúcia, dentro daquele que vai sair do centro da cidade para chegar em São Gonçalo, no Roda de São Gonçalo. E depois vai chegar em casa para continuar os estudos. Esse é o sujeito, o adulto trabalhador, que está tentando se organizar para trabalhar, fazer o seu processo, o seu percurso educacional, manter aceso o seu direito social de educação em tempo de pandemia. Isso não eu estou falando de um exemplo simples dessa semana, do que acontece conosco
cotidianamente. Se não tivermos essa sensibilidade, fica difícil lutarmos por esses direitos e por esses percursos, né, que são feitos pelos nossos alunos, os nossos sujeitos, né. Eu estou já terminando a minha conversa com vocês para a gente poder dialogar, né? Mas eu trouxe 2 quadros da Tarsila do Amaral. Eu estou trabalhando com esses quadros, eu estou bem estético nessa ideia, trabalhando no presencial com isso, e eu trouxe 2 quadros da Tarsila do Amaral que bem mostram essa realidade, né? Essa realidade dos operários, esses sujeitos que são colocados dentro do sistema educacional, buscando os seus direitos e deveres, né? Diverso, numa diversidade muito grande. Quando você olha esse quadro, né, são cada um com uma cor diferente, com uma expressão diferente, então de uma diversidade imensa, né, e que, a partir da educação, deve promover uma terra transformada. Mas uma terra transformada não só pela ciência, pela economia, pela prática, pelo ensino, né, mas é transformada por si mesmo. O sujeito primeiro se transforma para poder transformar a natureza. A primeira natureza transformada pela educação é a natureza humana, é a própria natureza do aluno, porque é assim que a gente também vai transformando a natureza que está ao nosso redor, né? E são essas dimensões que são uma dimensões para além do currículo, são dimensões relacionais, e que eu posso dizer que, por serem relacionais, são dimensões psicossociais, porque vai trabalhar com a formação do grupo social, e como esse grupo social me afeta nos meus sentidos, na minha percepção de mundo, né, nas minhas representações individuais, coletivas e sociais, e que vão constituindo a minha identidade, né? Como essas relações, elas vão ter que ir se reconstruindo gradativamente à medida em que nós vamos organizando os conteúdos e organizando a nossa forma de ser na sociedade brasileira e também no ambiente educacional. Seria isso, eu queria agradecer a vocês. Muito obrigado, e está aberto aí para a gente poder continuar a nossa conversa, continuar o nosso diálogo, tá bom? Vamos lá. Oi, professores, muito obrigada pela fala, professor Arthur. A gente teve várias perguntas, vou tentar aqui passar algumas para vocês, além de vários comentários elogiando as falas e agradecendo pela disponibilidade de vocês de estarem aqui com a gente hoje. Então, vou começar com uma pergunta da Aline de Oliveira, ela é do curso de Letras do Polo de Paracambi. Qual o maior desafio hoje no Brasil com relação ao EJA? Pergunta simples. Quem vai responder primeiro? Eu acho que essa é para Arthur. Arthur, que é especialista do EJA, especificamente. Eu vou ter que chutar gol, Olha, a maior dificuldade, é muito difícil a gente eleger uma maior dificuldade. Dentro do panorama que nós nos encontramos, não só da EJA, mas da educação formal como um todo, falar de uma que seja a maior é bem complexo. O que a gente pode intuir, na verdade, são elementos que devem ser cada vez mais trabalhados e repensados dentro dessa realidade. O primeiro é como é que esses conteúdos e esses currículos que são trabalhados dentro da EJA, dentro dessa organização do trabalho de jovens e adultos, atende às demandas do mundo do trabalho e atende às demandas pessoais desses grupos sociais. Quando eu falo demandas pessoais, estou falando de uma pessoa, estou falando do grupo social como um todo, né? E tirarmos a ideia também e aí já é uma coisa mais minha, tirar essa ideia de achar que a escola vai preparar para a vida. Preste atenção, gente. Difícil. Preparar para a vida é algo muito amplo. A escola ela vai dar um ferrado. E eu tinha uma colega, professora, que ela falava muito para os alunos, eu gosto muito da ideia dela, que ela falou assim, a escola, se eu vou me formar, porque quando eu me formar, eu vou ter emprego. E ela falava assim, educação não traz emprego, educação dá empregabilidade, ou seja,
A capacidade para o sujeito ter o ferramental, os elementos, as relações interpessoais, os contatos, o network para poder ir ao trabalho. Agora, achar e colocar na conta da escola que a educação irá salvar o planeta é um pouco infantil, um pouco ilusório. É bom a gente ter a fantasia, mas não se basear na fantasia. Eu acho que uma das maiores dificuldades que a gente percebe é entender, né, o que realmente é fundamental e necessário e essencial para o trabalho com esses sujeitos, com a educação desses sujeitos trabalhadores. O que é o fundamental? Quais são as suas demandas? Quais são as suas expectativas? E como é que esses conteúdos, que são conteúdos universais, trazidos pelas escolas, demandados e consensuados pela sociedade, podem atender a essas realidades, para que esses sujeitos se empoderem desses conteúdos, se empoderem da melhor maneira possível, se empoderem dessas relações, para que ele possa lutar não só pelo seu lugar ao sol, porque lugar ao sol todo mundo tem, mas pela sua função social, pela contribuição, pela construção de um mundo mais mundo possível, tanto para ele quanto para o que está ao redor, né? E aí também, um outro ponto, e eu termino com isso, a conscientização das políticas públicas existentes para a educação. Eu acho que isso é uma coisa que deveríamos pensar muito bem, e aí cabe também a nós que estamos estudando no consórcio CEDERJ. Eu estou chamando a atenção e puxando a orelha mesmo da gente, né? O quanto nós nos dedicamos enquanto alunos, né, e formandos e educandos e professores também, a nos debruçar a essas políticas, como elas vêm sendo reorganizadas, recolocadas, né, pelos grupos sociais, e como nós vamos nos apoderando delas e lutando para que elas aconteçam. Porque não basta estar escrito no papel. É muito interessante, porque outro dia eu estava lendo uma coisa que me interessava a respeito, que eu trabalho educação em espaços não escolares. E aí eu vi que foi incluso na LDB, no ano de 2018, um inciso no artigo 3º, o 13º inciso, que é a educação e aprendizagem ao longo da vida. Aí eu falei, ótimo, maravilhoso. Na LDB agora está colocado que reconhece que ensino é uma aprendizagem ao longo da vida, não é só formal. Ok, mas o que eu vou fazer com isso? Não adianta estar na legislação então, para toda a vida. É um processo contínuo. Se eu não proporcionar para os meus alunos ou não reivindicar no espaço de trabalho, essa aprendizagem ao longo da vida. Então, não é só reconhecer a legislação e a política pública e como é que ela está posta e falar, beleza, legal, sei onde está. Mas nós criarmos dentro do nosso espaço, do micro, né, Michel Certeau, né, do micro, na micro-realidade aonde eu estou, como é que eu vou pôr em prática aquilo que está posto na legislação, aquilo que é consenso, aquilo que é atribuído como ideal, para que se possa se transformar em real dentro da medida que eu puder. Então, isso eu acho que é importante. Mais do que apontar os erros, sabendo o que eu posso fazer, né, como e de que forma criar uma rede para fazer, porque a gente também não vai fazer tudo sozinho, tá? Vamos ter que fazer uns com os outros. Isso aí é condição sine qua non que a gente vai ter que readequando, reorganizando nas nossas mentes enquanto profissionais de educação. Seria isso. Perfeito, muito obrigada, professor. A próxima pergunta é da Nanda Carvalho. Ela pergunta para o professor Rafael: o senhor acredita que, após esta pandemia, a educação pode mudar de alguma forma? Pais e alunos interagir mais com o profissional da educação? O que, de fato, você acredita que possa ser positivo para a educação após a pandemia? Nanda, né, eu agradeço a pergunta, eu acho que ela é bem interessante, desafiadora, e eu não tenho uma resposta, né? Eu, como um investigador, e aqui no meu ambiente de trabalho, eu tento sempre argumentar em cima de um pensamento mais elaborado, a partir de várias reflexões, mais a partir desse fundamento, menos a partir do achismo. Agora, na ciência, a gente levanta hipóteses. Para vocês que vão fazer o trabalho de conclusão de curso, hipótese é aquela coisa, né, que a gente tem ali, uma suspeita, mas é uma suspeita fundamentada no que a gente conhece naquele momento do assunto. Então, a minha suspeita, Nanda, é que
A gente pode dar saltos qualitativos, sim, a partir do entendimento da importância da educação para as nossas vidas, tanto dentro dessa perspectiva de que a educação é um direito fundamental, eu acho que é um primeiro ponto. Um segundo ponto é pensar quais são os conteúdos educacionais que devem ser privilegiados. Essa pandemia, a gente tem uma oportunidade muito fundamental para pensar isso, quais são os desafios que nós temos, né, e que na nossa vida, e que a educação pode ajudar a dar uma resposta. Para quem gosta de filosofia da educação, o ato filosófico na nossa área é exatamente esse, é indagar o porquê. Por que eu aprendo esses assuntos? Por que isso é importante? Na pandemia, a gente tem uma oportunidade fundamental, de ouro. Então, eu acho que são 2 pontos aí bem positivos. Um terceiro que eu vejo que, de fato, está colocado o lugar do papel do professor, da professora e da valorização. Se isso vai resultar, se a pandemia vai resultar numa melhor situação desses pontos que eu falei, Nanda, aí é outra história. Aí é um embate, é a luta que vai poder dizer. Mas também não acho que tudo são flores, eu vejo muita coisa que eu acho que a gente precisa se preocupar e, de novo, pensar filosoficamente, ou seja, se indagar, questionar o porquê das coisas. E a minha grande preocupação é ainda em relação a esse fetiche, de certa forma, que existe ainda, nessa ideia da tecnologia como uma grande redentora. E aí a gente tem grandes grupos econômicos, e lembra que eu falei lá no meio da minha exposição sobre interesses de bancos e etc. na educação, né? Nós temos aí um grupo, um grande, de certa forma, monopólio. Inclusive saiu uma decisão hoje lá na Justiça norte-americana, autuando a Google, né, dizendo isso, olha, que existem ali tendências ao monopólio. A gente está diante de um grande desafio, que é pensar como é que empresas internacionais estão se apropriando do que as pessoas estão trabalhando nos diversos espaços educacionais. E essas empresas estão lidando, pessoal, com algo extremamente fundamental, que é a nossa construção de mundo, a construção da nossa subjetividade, dos nossos gostos, da nossa forma de analisar o mundo. E pensem o que é isso. E aí as teorias econômicas apontam, né, que várias vezes, quando se forma monopólio, tende a dar problema. Pense o que é isso na mão de empresas que estão lidando com a educação, né? Eu acho que isso pode ser um ponto que pode dar muito problema. Então, a gente tem que ter essa postura crítica para olhar o que está acontecendo. Então, eu vejo aí possibilidades, que a gente tem que estar muito ligado na missão. Professor Rafael, aproveitando que você que está falando, a Rosângela pediu para você repetir o nome do filme que você citou lá no começo da sua fala. Tá. O filme se chama Germinal. É baseado num livro, um filme francês, se eu não me engano, de 93. Germinal. Obrigada. Eu vou tentar revezar uma pergunta para o professor Rafael e uma para o professor Arthur. A Valéria Belmino pergunta: professor Arthur, o que observo nas turmas presenciais de INEJA é que já existe um desinteresse disseminado. Será que jovens e adultos se adaptariam melhor à modalidade à distância? Bom, eu vou responder com a resposta do meu colega Rafael. Eu acho que há um fetiche na dimensão da educação à distância, como educação à distância, educação remota, tecnologias, TDICs, igual no TDIC, tecnologias digitais de informação e comunicação, como aquelas que iriam salvar o planeta. Eu tenho medo de tudo que acho que vai salvar o planeta. Né? A escola vai salvar o planeta, né? A tecnologia vai salvar o planeta, tudo. A política irá salvar o planeta. Eu acho que é muita volta à figura paterna em que o pai resolve todos os problemas. Nós temos que pensar em rede, nós temos que pensar
trabalhando, cooperando um com o outro. Com isso, eu não estou dizendo que nós não tenhamos um avanço grandíssimo nas práticas educativas quando utilizamos instrumentos ou as ferramentas tecnológicas, que seria de nós sem elas nesse período de pandemia, né? Então, nós já tivemos períodos de pandemia na história, na década de 1920, a gripe espanhola, né? Como será que eles se organizaram lá? Não sei, mas nós nos organizamos agora nessa pandemia, né? na década de 2020, né? Nós estamos vivendo no século XXI dessa forma. E eu acho que a educação está sendo dada, está sendo organizada, está sendo construída. Todos nós estamos aprendendo a mexer com YouTube, StreamYard, compramos os nossos ring lights, estamos utilizando luzes indiretas com celulares, que nem está aqui na minha frente, essa luz que está aqui na frente é do meu celular. Então, quer dizer, a gente está fazendo está dando o nosso jeito para poder trabalhar. Não necessariamente acho que porque os sujeitos estão estigmatizados ou desanimados no presencial, o remoto iria ajudá-los a ter uma nova colocação ou a ter uma nova postura diante da educação. Não acho isso. Mas eu acho que poderíamos, a partir dessa experiência que nós realizamos, né, construir canais em que pudéssemos usar melhor as questões tecnológicas para a educação. Por quê? Faz parte da nossa... é um caminho sem volta. Não é um caminho sem volta nós ficarmos sem a presencial, mas é um caminho sem volta nós abrirmos mãos dessa tecnologia a nosso favor, porque nós aprendemos a trabalhar com ela. Eu não acho que tem que ser ou não é 8 ou 88, né? A gente trabalha muito no binarismo, né? Sim, não, em cima e embaixo, vermelho e amarelo, às vezes é vermelho e amarelo ao mesmo tempo, às vezes é 8 e 88. Dentro desse aspecto, vamos ter que nos reorganizar. E a pergunta que eu faço que aí eu volto de novo para o que o professor Rafael, da filosofia da educação, que eu gosto muito dessa história, a partir do momento em que nós identificamos que os sujeitos estão já marcados, cansados, desanimados, não é trocar apenas a ferramenta. É perguntar por que eles estão se sentindo assim. Por que eles estão se sentindo estigmatizados? Por que eles estão sem esse ânimo para continuar a caminhada? E não ficar no achismo, né? Porque é capaz de falar assim, é porque eles trabalham muito. Não. Aí temos que trabalhar a nossa veia investigativa. Vamos clamar Paulo Freire de novo. Nossa veia investigativa, porque o professor ele também é investigador, vamos ter que nos investigar a nossa realidade para poder perceber por que esses sujeitos se sentem estigmatizados. E a partir daí nós construímos com ele novos caminhos. Se nós, depois dessa investigação, né, nós descobrimos o porquê ele está estigmatizado, e apresentarmos essas tecnologias como uma das ferramentas, ok, essas ferramentas vão funcionar. Agora, nós não podemos falar por si só que a ferramenta vai salvar o planeta. Temos que saber que contexto é esse, que chão é esse, que lugar é esse, que sujeito é esse, que grupo social é esse, né? E por que eles se sentem desse jeito, estigmatizados, menosprezados, excluídos, diante da realidade, para que aí a gente possa escolher a ferramenta e o recurso ideal para essa ação determinada. Eu acho que o nosso trabalho é um pouco mais investigativo, muito maior do que ou não aplicar ou não aplicar determinada chave, né, de recurso material ou de recurso didático, para poder motivar intrinsecamente e extrinsecamente os indivíduos dentro dos seus processos cognitivos. É isso. A Bruna Silva, ela pede indicações de teóricos que estudem o processo de aprendizagem de jovens e adultos. Se vocês teriam alguma indicação para ela. Acho que, de novo, Arthur pode contribuir mais, né? Mas eu gosto dos textos de Carmen Silva e de Vidigal Moraes. O próprio Paulo Freire é incontornável, né? E tem muito mais gente aí que Arthur pode acrescentar.
Eu acho, eu concordo, Paulo Freire tem que ser lido, eu acho que é algo importante. Existe um autor que eu sempre, quando dava aula de educação de jovens e adultos, eu li, era Valdo Barcelos. Valdo Barcelos, ele tem um trabalho legal de educação de jovens e adultos, o nome do livro é Educação de Jovens e Adultos, gosto bem dele. E tem os autores mais alternativos, como Jesus Jares, que vai trabalhar uma pedagogia da convivência. Nós temos Isabel Batista, que é uma portuguesa também, que vai trabalhar mais a dimensão da educação social e como isso atinge não só crianças, mas jovens e adolescentes. Mas eu acho que quando você pega o básico, que nosso brasileiro, né, o Freire, a gente pode até pensar no Darcy Ribeiro também, por que não? Né? Esses autores clássicos, eu acho que seria interessante a gente começar a dar uma leitura, uma revisitada neles, para a gente poder entender como é que esses processos educacionais podem ser trabalhados também com jovens e adultos. Eu só queria aproveitar o momento, que tem uma das perguntas, e as pessoas elas fizeram, não sei se você viu, Milena, elas perguntaram qual seria a diferença entre pedagogia e andragogia. E aí, chegar lá, mas já pode aproveitar. Eu já respondo isso, porque tem a ver com a educação de jovens e adultos. Então, tem a ver, porque quando você fala de pedagogia, a gente trabalha no pedagogo, a raiz da palavra do pueril, então é aquele que vai trabalhar com a infância, a criança. A andragogia seria esse tutor, aquele sujeito que iria trabalhar com os adultos, entendendo que o processo de ensino de adultos é diferente do processo de ensino-aprendizagem de uma criança. Não que a criança seja uma tábua rasa, na qual a gente vai escrever as coisas e ela vai aceitar, mas a quantidade de experiência de um adulto, aquilo que ele traz de mundo, a leitura que ele já realiza, né, as práticas que ele se reveste dos seus grupos sociais, é um dos elementos principais dos processos de ensino-aprendizagem. Né? E, principalmente, na andragogia, o adulto, ele aprende e se interessa cada vez mais se ele percebe que ele é capaz de colocar em prática no seu mundo aquele conhecimento que ele está sendo dado. Né? E quanto mais você investe nos conhecimentos clássicos da cultura ocidental que nós recebemos, e aí, quando eu falo conhecimentos clássicos, as medidas das frações, as conjunções, os pronomes, as questões de química, física, matemática, mas se você consegue colocar isso e ele percebe que isso faz parte da vida dele, ele não consegue somente ver isso realizado, mas ele consegue aplicar isso em si, para si e para o seu grupo, a eficácia e a eficiência desse trabalho educacional, ele fica muito mais concreto e o interesse dele pelo mundo e pelo conhecimento também desperta de uma forma sobrenatural. Então, eu acho sobrenatural e natural, tá? Então, eu acho que é bem importante a gente trabalhar a partir daí, né? Esse sujeito que traz a sua necessidade, traz a sua demanda. Deixa eu só dar um outro exemplo. Quando eu estava na EJA, século passado, e aí eu estava ensinando, eu perguntava, primeira coisa, aquela roda de conversa, eu perguntei para uma pessoa assim, para que vocês querem aprender a ler? E aí uma senhora, umas 55 anos, levantou a mão e falou assim para mim, assim, olha, professor, eu queria aprender a ler, sabe por quê? Porque eu queria ler o hinário da igreja. Eu falei, o quê? É que eu vou na igreja, e aí tem os hinos no livro, e eu abro o livro, né, de hinos, e eu finjo que eu estou lendo, e canto. E aí as pessoas geralmente falam para mim, tá na página errada. E aí eu passo vergonha por causa disso. Aquilo cortou meu coração e eu falei assim, vamos começar a ler, traz o hinário da sua igreja. É aí que a gente vai começar a alfabetização. Porque tem que partir desse sujeito que falou assim, e ela trouxe feliz e contente o bendito do livro grosso, que hino que a senhora mais lê na sua igreja, é esse. Vamos começar a alfabetização. Paulo Freire, o tema gerador é o quê? Comunidade, é tijolo? O dela era o hinário de uma igreja evangélica. A partir daí a gente começa, ou seja, isso é você promover o indivíduo está falando assim, essa é minha demanda. A partir daí, qualquer conjunção, preposição, concordância nominal, escrever um texto e um currículo faz sentido. Porque ela vê que a realidade dela importa e que ela não somente pode ser aprender, mas aquilo ali faz parte também da sua vida e faz parte do seu grupo social.
eu acho que esse olhar é que a gente precisa ter e que a andragogia, eu acho que ela contribui bastante quando a gente se foca muito, né, nessa dimensão educacional, né, de organizar recursos didáticos para isso. Obrigada, professor. A Micléia Silva, ela é do Polo de Campo Grande e ela cursa licenciatura em turismo. Ela pergunta, professor Rafael, o senhor acha correto as aulas voltarem ao normal? Pois é, Arthur falou da luz do celular, me deu ideia aqui, eu tentei botar, eu acho que clareou um pouco, né? A gente vai aprendendo também, onde eu fico a luz não é tão boa, mas enfim, é onde dá algum grau de conforto e dá para fazer, mas vamos lá. Nisseia, é difícil, né, pensar que há uma normalidade dentro desse cenário, e é difícil pensar a resposta também, porque o poder público sofre uma pressão e se vê, ainda mais em período eleitoral, se vê no desafio de dar alguma resposta. Então, é preciso, de novo, eu entendo que, de fato, o poder público precisa, sim, garantir o direito à educação das pessoas, mesmo em período pandêmico. Qual é a melhor forma? Está se tentando encontrar. A educação remota está se demonstrando uma ferramenta muito fundamental, que é o que? O uso da tecnologia, que é o que pode ser feito nesse período. Ela é suficiente? Não, não está sendo. Voltar ao normal, nesse período que é o que você indaga, eu acho que o próprio conceito de normal não se sustenta nesse período. Não está normal ainda. Se a gente pensa nos critérios científicos, que são os que estão embasando ainda as medidas do isolamento social, as medidas do uso de máscara, a gente vai ver que a pandemia ainda existe. Voltar a aula, digamos, presencial nesse momento é proporcionar um grande risco, de fato, aos estudantes e às famílias. Portanto, e as professoras e professores também, principalmente quem tem comorbidades. E aí a gente vai ver muitas diferenças. Uma coisa é a situação na escola pública, no qual tem sindicatos ali pressionando e dizendo que, olha, os professores precisam ter a sua segurança garantida e etc., em escolas privadas que os professores estão sofrendo pressão de, olha, entre pela previdência, se você tem comorbidades, né? E a pessoa não tem esse tipo de respaldo no INSS, então se vê obrigada a voltar. Então, é normal? Não, não é normal isso. Isso é plausível? Não, está arriscando algo precioso que é a própria vida. A educação é o quê? Se não a formação para a própria vida, quer dizer. Então, dentro de um processo desse, você vai vilipendiar isso, que é o mais fundamental, então não posso entender isso como normal. Portanto, eu acho que a gente não pode ver esses atos assim com naturalidade. A gente vê muita forçação de barra, sim, no qual prevalecem, por vezes, direitos econômicos, ou reivindicações econômicas por trás. Em contrapartida do próprio debate de como a gente asseguraria, sim, uma educação de maior qualidade possível para assegurar o direito. É difícil, eu acho que o momento atual, eu sempre fico muito preocupado de dar respostas que a gente fala para jogar para a galera, né? Mas que às vezes a gente perde em capacidade reflexiva, e a universidade é o lugar do pensar, do problematizar, de colocar as perguntas, indagar. Penso que é assim que a gente pode chegar às sínteses mais concretas, mais possíveis. Então, eu lhe diria que me preocupa muito com a ideia de entender o período atual como normal, porque não está normal. Agora, que precisa assegurar direitos, sim, isso eu acho que precisa. Acho que a gente ainda tem tempo para mais uma perguntinha. A gente tem a pergunta da Ivani Fernandes, ela cursa Pedagogia no Polo de Volta Redonda. Ela pergunta para o professor Arthur. O professor, ao identificar a influência negativa dos grupos sociais, pode direcionar essas influências e melhorar a condução do processo educacional, mudar a condição de vida?
Eu acho que entra dentro daquela história de acharmos que a gente vai salvar o planeta, né? Tipo, vai, Capitão Planeta! Ou seja, vamos lá, eu acho que a gente tem que... E aí eu vou clamar essa ideia da escola e o seu entorno. Ou seja, a escola ela não se faz por si só. A escola ela é um conjunto de grupos sociais que se encontram ali. A escola ela não pode ser uma ilha. Se ela for uma ilha, a gente está perdido. O entorno também faz parte dessa realidade. Então, se eu tenho problemas dentro dessa escola, que são relacionais, educacionais, que seja, a comunidade também faz parte desses problemas, né? Por que a escola ela é um problema? Como é que eu estabeleço um chão, um cotidiano escolar que passa com que eu converse com os indivíduos? Quem gosta muito de trabalhar o cotidiano escolar, uma professora que está na UERJ-FFP, que é a professora Nilda Alves. Ela trabalha muito, né? E as outras professoras que acho que não são da UERJ, a Regina Leite e tudo mais. É importante que a gente tenha claro que não fazemos o trabalho sozinho, trabalhamos em rede. Então, trazer os grupos sociais para conversar com a escola é fundamental. Não adianta, se nós pegarmos e acharmos que nós vamos ter que salvar tudo, ou indicar porque o que está certo e está errado. Quem é o parâmetro do certo e do errado? É o professor? Né? Em que grupo ele está pertencendo? Vamos perceber também que nós, professores, participamos de um grupo social, e que não necessariamente o nosso grupo social é o grupo social do aluno. E aí a gente acaba utilizando os parâmetros, os modelos, os paradigmas dos nossos grupos sociais, e a gente impõe aos alunos como régua, como método. Isso, para mim, é algo perigoso. A gente acaba colocando, na verdade, projeção, uma projeção do que era eu, enquanto aluno, naquele que eu estou dando aula. E eu começo a cobrar do outro coisas que, na verdade, são minhas, não são do outro. Não são necessidades do outro. É necessidade do grupo do outro? É necessidade ou é minha necessidade? Ou será que eu estou me realizando no trabalho que eu faço com o outro? Essas perguntas têm que ser feitas. Então, para a gente não entrar numa vibe muito da psique e ficar na vibe mais da didática, da educação, da pedagogia, vamos conversar com o entorno da escola. Os problemas que tem na escola também estão no bairro. Né? Não dá para você fingir que está tendo tiroteio lá fora, ok, vamos continuar a aula. Não dá, né? Ou depois de uma grande briga que teve na comunidade, né, que teve o tiroteio, que morreu um e morreu o outro, e aí a gente chega na escola, as crianças vêm, e a criança está lá moada, você fala para a criança assim, ou para o adolescente também, você chega e fala, adolescente moado, fala assim, o que aconteceu? Ela falou assim, é que meu tio morreu no tiroteio de ontem. Que triste. Então, isso passa, né? Sei lá, Deus é bom. Abre a página 25 para matemática. Acabou, gente. Não tem como. Não é isso. Cadê a relação? Cadê a empatia? Cadê a ideia de você estar educando e trabalhando com seres humanos? Que vínculos são esses? Então, a conversa da escola com a comunidade é algo complicado, é algo doloroso, é algo que coloca o professor em relação com o gestor, com o coordenador e com o supervisor, e que às vezes dá intriga e dá um disse-me-disse, mas é o caminho que a gente precisa fazer. A gente precisa fazer e construir esses caminhos. Então, é importante que a gente tenha claro, a escola precisa conversar com a comunidade precisa conversar com a escola. Não toda hora também, porque senão vai ficar um saco. Toda hora você fica conversando com a escola, com a comunidade. Mas a gente tem que criar vínculos, laços, em que a gente possa colocar as nossas necessidades e eles também colocar as necessidades deles. As coisas precisam ir trabalhando na dimensão dos consensos. E quando não há consenso, trabalhar naquilo que seja possível diante da realidade. Aí eu vou realmente clamar a questão dos direitos humanos. Né? O que é humano? O que é consensualmente mínimo para que eu possa me considerar parte dessa espécie? Né? De partilhar os ambientes. Eu acho que a ideia, o caminho tem que ser por aí. Senão a gente fica utilizando a nossa métrica, a nossa régua, para julgar os outros. É claro, gente, aí eu termino aqui. É claro que todo ser humano é autorreferente. Nós somos autorreferentes. A referência do mundo somos nós. Isso aprendemos desde pequenos.
mas eu acho que o amadurecimento está em nós perdermos um pouco essa autorreferência para poder ser capaz de enxergar o outro e saber que o mundo também é feito da diversidade, da diferença, que não somos iguais, não vamos ficar iguais, e que temos que ir trabalhar na dimensão do negar o ócio, que negócio é isso, né? Negar o ócio, ou seja, o ócio, ficar parado, para se movimentar e construir algo melhor, algo maior para todos. De maneira não só populista, ou não populista, mas numa dimensão muito utópica, de que tudo será feliz e todos seremos contentes, mas que, na verdade, vamos ter o mínimo para que a gente possa trabalhar e usufruir das coisas que são sociais e públicas dentro desse país. Obrigada, professora. A gente ainda tinha mais algumas perguntas, mas a gente já está sem tempo, nosso tempo acabou. Vários comentários em relação às falas de vocês, agradecendo e elogiando as falas. Então, uma pena que a gente não consegue ficar aqui até mais tarde para comentar tudo que os alunos, que o público colocou ali para a gente no chat. Mas, então, queria, em nome da Fundação CCERJ, do canal Eureka, agradecer mais uma vez a presença de vocês, a disponibilidade de estarem aqui com a gente nesse momento e trazendo todo esse conhecimento, contribuindo. A professora Maria Letícia, mais uma vez, por organizar esse evento das jornadas das disciplinas pedagógicas da UERJ. Queria agradecer, que eu não falei no começo, a professora Letícia lembrou dos bastidores. A gente tem hoje 2 Simones ajudando a gente aqui no chat. A Simone de Paula, que é da equipe lá da Fundação CCERJ do Eureka, que está mediando o chat lá pelo Eureka, e a Simone Ribeiro, que é das disciplinas pedagógicas também, que ajudou a gente aqui selecionando as perguntas e alguns comentários. Estão nos bastidores, mas estão ajudando bastante a gente aqui. Queria só dar mais uma vez o recado sobre os certificados, que eu falei lá no começo, e muitos alunos perguntaram aí ao longo da transmissão. Os certificados da jornada, eles ainda estão sendo elaborados. A gente primeiro precisa pegar essas listas de presença que vocês preenchem, dividir por polo, por curso, encaminha tudo isso para ser elaborado. Então, tem aí um tempinho para a gente conseguir fazer. Os primeiros que vão ser enviados vão ser os certificados lá do dia 10, que foi do primeiro evento, no sábado. E, aos poucos, ao longo dessa semana e da próxima semana, a gente envia os certificados dos próximos dos eventos que se seguiram, né? Que foram na semana passada e nessa semana. Então, acredito que até o final da semana que vem, os certificados da jornada já estejam todos liberados, vocês já tenham recebido. Se tiver alguma dúvida de algum certificado, de algum evento anterior, que vocês já tenham participado aqui pelo canal Eureka, escreve para a gente no eurecacederj@gmail.com, que a gente tenta descobrir o que aconteceu e resolve aí a situação de vocês. Acho que é isso. Eu queria também lembrar do evento de amanhã, que é o nosso último evento relacionado à jornada acadêmica das disciplinas pedagógicas da UERJ. É com a professora Ângela Carrancho e o professor William Soares, e a mesa redonda vai ser sobre pensando a história e a psicologia da educação em tempos pandêmicos. Vamos fechar esse evento das pedagógicas com mais essa fala. E acho que é isso, professores. Se vocês quiserem falar uma última palavra, dou a palavra para vocês. Eu quero agradecer o convite, também as perguntas, tudo que a gente respondeu. Obrigado por ficarem conosco aí 1h30 e contar conosco. A gente está sempre por aí, tópicos sobre a diversidade, na educação, a disciplina eletiva na qual eu estou vendo, como também na disciplina do professor. Obrigado pela Maria Letícia pelo convite, pela Vilena por estar mediando a gente, e um prazer sempre conversar com o meu colega de trabalho de departamento da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que é o Rafael Bastos. Muito obrigado por essa noite a todos. Um salve para Arthur, agradecer a Milena, a Maria Letícia, as Simones, que contribuíram bastante aí, agradecer a todo mundo que assistiu. Estou vendo aqui as informações, que parece que mais de 200 pessoas acompanharam, que dá uma alegria imensa e uma responsabilidade muito grande, né, poder pensar junto assim com tanta gente, ainda pensar que
as ideias elas seguem, né? Então eu agradeço por poder partilhar desse momento. Eu vi aqui as interações no chat também, são maravilhosas, é uma pena que o tempo é tão curto, mas eu vi aqui Ana Cristina dizendo que antes ela tinha medo da EAD e ela depois amou quando ela entendeu, possivelmente ela desenvolveu a autonomia dela e consegue trabalhar, isso é fundamental, isso na pandemia também é muito crucial, né? Eu vi aqui depoimentos também de pessoas que disseram, se eu não me engano foi a própria Nanda Carvalho, que foi ela mesmo, que no ensino médio ela levou várias vezes para a escola. Eu vi uma outra pessoa que agora eu não consegui captar o nome, dizendo que ela tem que acordar 6 da manhã porque divide a internet com os filhos. Olha quanta riqueza aí de vida que a gente percebe nesses momentos. Uma conversa é fundamental, realmente. Então, abraço para todas e todos e agradeço mais uma vez. Muito obrigada, professor Arthur, professor Rafael. E como eles já disseram, agradecer a vocês que ficaram com a gente até aqui, até as 8 da noite, tendo que dividir internet, achar o melhor lugar da casa com sinal do celular, que seja do Wi-Fi, e disponibilizaram e conversaram aqui com a gente sobre esses temas. E aí, aquele recadinho de sempre que agora a gente tem que dar também, né, no novo normal, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal para receber as notificações dos nossos próximos eventos e curtir, dar o joinha lá no vídeo para a gente receber também cada vez mais pessoas aqui no nosso canal. Muito obrigada a todos e até amanhã, pessoal. Tchau, tchau.